Sri Aurobindo. Eu sou Sri Aurobindo. Irmãos e irmãs da humanidade, permitam-me irradiar, em vocês, a luz azul de minha presença. Partilhar da doação da graça. Eu vim, a vocês, exprimir-lhes as consequências específicas do que foi enunciado por Maria Esnovo, concernente à fusão dos elementos, em vocês, e o que pode ser esperado disso em sua vida cotidiana, NDR. Mensagens de 1º de novembro de 2012. Existe, de fato, durante esse mês que se abriu, um tempo específico de passagem, de metamorfose e de transformação. Isso se desenrola, para cada um, segundo o que lhes foi possível manifestar e viver, durante esses anos esquados. Esse mecanismo de metamorfose, antes que ele se torne tão intenso, que os obrigue a certo número de mecanismos específicos, concernentes ao que havia sido evocado, como a êxtase ou a parada de funções do corpo. Durante este período, vão justapor-se, em vocês, a consciência que vocês obtiveram e viveram durante seus diversos estados e a consciência a mais comum. Essa justaposição vai permitir-lhes ver, claramente e de maneira cada vez mais incisiva e nítida, os instantes nos quais se situa a ação da personalidade e os instantes nos quais se situa não a ação, mas a vida, em sua nova morada. Isso vai traduzir-se não por uma confrontação, e, como disse Maria, não tanto por um choque, para vocês que estão habituados a viver alguns estados, mas, efetivamente, um sentimento específico de estar, ao mesmo tempo, em duas linhas temporais, duas linhas espaciais e duas linhas dimensionais, totalmente diferentes. Existirá, portanto, um tempo de aclimatação para que, progressivamente, ou de maneira brutal, vocês possam permanecer estabelecidos em seu estado de consciência que é o que vocês são, aí onde vocês o realizaram, aí onde vocês o liberaram. Assim, portanto, as flutuações de suas vivências, as flutuações das linhas temporais, espaciais e dimensionais, além de perturbações fisiológicas, metabólicas e, por vezes, psicológicas, vão traduzir-se, para vocês, por um novo reajuste. Como qualquer reajuste, e como qualquer fenômeno de adaptação, arrisca existir uma forma de latência e certo atraso, antes que vocês estejam estabilizados no que vocês são, em verdade. Quer isso seja durante os alinhamentos, e de modo cada vez mais imprevisto e inesperado, vocês arriscam viver as duas linhas temporais, as duas linhas espaciais e as duas linhas dimensionais, ao mesmo tempo. Isso pode traduzir-se pelo sentimento de estar desestabilizado. E, mesmo para os mais desenvolvidos de vocês, na nova dimensão, há risco de produzir-se mecanismos de reativação do mental que visam colocar-se as questões concernentes ao que se desenrola. Como vocês sabem, esse mental será visto como exterior ao que vocês são, de maneira cada vez mais clara. Do mesmo modo, as circunstâncias da vida comum podem levá-los, como vocês sabem, a reagir, de maneira emocional, a algumas circunstâncias de vida. Durante este período, vocês terão a ocasião, devido à justaposição dessas duas linhas dimensionais, de perceber, claramente, que o estado emocional concerne-lhes cada vez menos. Isso lhes aportará uma forma de distância, mas, também, uma interrogação sobre o sentido de seu objetivo, e o próprio sentido de seu destino, na consciência, como no absoluto. O período pode traduzir-se, também, de maneira, por vezes, mais intensa, para vocês, pelas modificações fisiológicas de funções nomeadas centrais. As funções ligadas ao sono, as funções ligadas à alimentação, as funções ligadas à regulação térmica, poderão apresentar dificuldades de adaptação, que representam a ação direta do efeito fusional dos elementos no interior de sua consciência. Cada um de vocês, como vocês sabem, será chamado, preferencialmente, por 1, 2 ou 3 elementos, antes de realizar a fusão dos 4 elementos ou, se preferem, a junção dos 4 elementos na escala do corpo inteiro.
além de simples manifestações físicas, que lhes foram dadas. Por exemplo, por novo, eu os lembro de que o trabalho nos elementos será, para vocês, o modo o mais adequado de deixar exprimir-se a nova linha dimensional ao invés da antiga. Os contatos, mais habituais e frequentes, que se desenrolam com as outras linhas dimensionais, dão-lhes a viver, e já lhes deram a viver, a revelação de suas linhagens, como contatos, cada vez mais íntimos, com os outros planos dimensionais, quer isso sobrevenha em suas noites como em seus dias. As modificações sensoriais concernem, antes de tudo, a capacidade para ver formas brancas em diversos ambientes e não, unicamente, em seus estados de alinhamento. Quer elas estejam na natureza, quer estejam ao redor de sua cama, junto a vocês ou não importa em qualquer circunstância. A majoração do som, percebida ao nível dos ouvidos, aproxima-se cada vez mais de sua tonalidade final, que é aquela que tornará totalmente permeável o canal mariano. Não mais, unicamente, a presença de Maria, não mais, unicamente, a escuta e auditiva de seu, mas, efetivamente, ao anúncio da própria Maria. Modificações de percepção, em ressonância com os sentidos cutâneos e a noção de percepção de seu corpo poderão, também, alterar-se e dar-lhes distorções do esquema corporal como, por exemplo, o fato de ver um membro alongar-se ou um tronco encurtar. Essas distorções decorrem, diretamente, da alquimia, em ressonância com sua metamorfose e a justaposição de duas linhas dimensionais de que eu lhes falo. A qualidade de sua consciência, mesmo no comum, tornar-se-á ou mais ampliada, ou totalmente incapaz de manifestar os hábitos correntes de sua vida. O sentido da interrogação da ação que está em curso surgirá cada vez mais, em vocês. Parecer-lhes-á que os pensamentos, ou as induções de seus próprios pensamentos, concernentes a uma ação, parecem diluir-se e desaparecer no instante seguinte, o que os deixa, por vezes, em um sentimento de perder a cabeça ou de perder a razão. Isso decorre, diretamente, de formas de aprendizado as mais avançadas concernentes à experiência multidimensional, estando encarnado em um corpo que havia sido, até o presente, separado e amputado de sua multidimensionalidade. As manifestações vibratórias, presentes no corpo, além do que lhes havia exprimido o comandante, NDR, Ivanov, concernentes à anestesia e ao desaparecimento de algumas partes de seu corpo, irão amplificar-se, dando-lhes, em alguns momentos, a impressão, real e concreta, de não mais ter qualquer corpo. Esse sentimento, inédito para muitos de vocês, de não mais ter corpo, paradoxalmente, preenchê-los-á de paz e de alegria. Paralelamente às circunstâncias de seu mundo, a evolução de sua consciência far-se-á, eu diria, estritamente ao oposto. Quanto mais a ação dos elementos tornar-se tangível e eficiente, em níveis jamais vistos sobre a Terra, pior eles estarão ativos, melhor é essa fusão dos elementos, em vocês, colocá-los-á em certa forma de euforia e de alegria. Totalmente desacopladas do que se desenrola em um plano físico como em seu corpo. Isso lhes permitirá verificar, por si mesmos, a existência da consciência, independentemente de qualquer corpo, independentemente de qualquer personalidade, e os fará reencontrar a realidade essencial do que vocês são, para além da encarnação, e para além de seus mecanismos habituais, inscritos em sua vida e em sua história. E, muito precisamente, esse período de adaptação que há a viver, que lhes permitirá, se vocês o aceitam, deixar-se trabalhar pela luz e deixar as linhas dimensionais novas, temporais e espaciais, estabelecer-se, em vocês, com a maior das facilidades e com certo sentido da interrogação concernente ao seu humor, que se encontra em total contradição aparente com os elementos que se desenrolam nos espaços de vida nos quais vocês estão. Isso corresponde, inteiramente, aos mecanismos pré-ascensionais, que se desenrolam em sua consciência como em seu mundo. As linhas temporais, presentes sobre a Terra, estão mudando. A desatualização das linhas de predação, assim como o desaparecimento delas, torna possível a interpenetração da Merkaba interdimensional da Terra, com sua nova dimensão.
Não se surpreendam, portanto, tampouco, se no curso de suas meditações, como no curso de seu sono, e também, por vezes, no curso de sua vida perfeitamente normal, possam sobrepor-se fragmentos de elementos que nada têm a ver, nem com esse mundo, nem com essas manifestações, nem com sua consciência habitual. Esses mecanismos estão no trabalho, como vocês sabem, devido à sua função ocupada de ancoradores da luz, de semeadores da luz ou, ainda, de liberadores da Terra. Vocês estão em taxas vibratórias de sua consciência que lhes permitem considerar essa sobreposição sem qualquer desordem, se já não o fez, de adaptar-se a esses mecanismos de funcionamento da consciência que são, até o presente, para muitos de vocês, totalmente excepcionais. O excepcional tomará, portanto, o lugar do racional e da normalidade. O excepcional tornar-se-á, portanto, sua nova normalidade, no curso dessas diferentes passagens e no fim deste mês de novembro. Eu os lembro, também, de que lhes é possível recorrer à radiância e à presença do arcanjo Uriel, que administra especificamente essa passagem e essa sobreposição da última hora. Isso os conduzirá a viver, tanto nesses tempos específicos, nesse mundo, como a ter, já, a consciência, mais ou menos instalada em seu novo mundo, sua nova esfera de vida ligada à sua ascensão. A qualidade vibratória que vocês vão tocar e viver, vai, é claro, ter outras repercussões, talvez, mais importantes, em seus diversos ambientes. A qualidade de sua irradiação, assim como a qualidade de sua consciência, nessa forma de transparência, nova, para vocês, vai, obviamente, induzir certo número de modificações de equilíbrio não, unicamente, em vocês, mas no conjunto de suas vidas, quaisquer que sejam suas atividades e quaisquer que sejam seus modos de funcionamento anteriores. Lembrem-se de que os elementos, nesses momentos, ser-lhes de grande ajuda. Seja a natureza, sejam os minerais da terra, seja a prática de alguns elementos de yoga que lhes foram comunicados por um amigo, NDR. Ver protocolos/fusão dos elementos. Tudo isso vai concorrer para permitir-lhes fluidificar, cada vez mais, para deixar, totalmente, a nova consciência assumir o controle, e, finalmente, dissolver a antiga consciência e a antiga realidade. Assim, seu choque da humanidade, para vocês que receberam a luz vibral de um modo ou de outro, será profundamente diferente do que será vivido por aqueles que não experimentaram qualquer desses lados, nem qualquer dessas facetas. Isso se desenrola, e desenrolar-se-á, de maneira mais tangível, para vocês. Lembrem-se de que os momentos de paz devem ser privilegiados e que vocês chegarão à conclusão, ao final de um tempo extremamente curto, que lhes parece ser o observador de sua própria vida, que vocês se colocam fora da pessoa, ao mesmo tempo sendo essa consciência que dirige essa pessoa. Mas vocês estarão, de algum modo, não mais, unicamente, deslocalizados, mas desidentificados dessa pessoa, ao mesmo tempo, deixando viver sua vida normal, até o momento desejado e desejável pela luz, pela Terra e pela Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres. O conjunto de modificações de circunstâncias de sua vida, como da vida será, para vocês, a ocasião de crescer, portanto, na paz, na serenidade, na tranquilidade e na multidimensionalidade. Os movimentos do humor, do mental, como das emoções que podem sobrevir quando de passagens de um estado a outro serão, com extrema rapidez regulados, a partir do instante em que vocês não aportarem qualquer crédito ao que poderá exprimir, naquele momento, o mental ou, ainda, reações de humor ou emocionais. O fato de colocar-se na distância e soltar permitirá a vocês melhor recolher as informações desses dois estados de consciência simultâneos que são, no entanto, os céus. Isso lhes permitirá, aí também, realizar um ajuste, cada vez mais íntimo, com a essência de seu ser, um ajuste, cada vez mais preciso, com aquilo ao que vocês são chamados no momento da liberação coletiva da Terra. Existirá, portanto, uma prévia de seu destino, uma prévia de seu novo estado, durante este período.
vigiem para não participar de tudo que poderia ser contrário à estabilização de sua consciência. Eu quero significar, com isso, que muitos irmãos e irmãs que não tiveram a chance de viver seus estados, arriscarão entrar em ressonâncias e reações mais fortes, concernentes à justaposição dessas duas linhas dimensionais. Lembrem-se de que não serão, jamais, as palavras que os ajudarão a estabilizar quem quer que viva esse desequilíbrio, mas, simplesmente, sua presença, assim como sua irradiação. Se vocês mantêm presente no espírito que, não unicamente, os cavaleiros nada podem contra vocês, assim como os elementos não podem alterar, de modo algum, o que vocês são. Se vocês mantêm isso presente no espírito, constatarão, muito rapidamente, que a paz far-se-á entre vocês e os elementos, entre vocês e todos os elementos que penetram em seu ambiente, quer eles sejam afetivos, profissionais ou outros. A instalação da nova consciência, e o desaparecimento da antiga traduz-se, é claro, por certo número de mecanismos, visuais, sensoriais e que tocam, ao mesmo tempo, o equilíbrio do corpo, o equilíbrio da consciência coletiva, como a consciência individual. Os mecanismos de resistência, que lhes foram descritos e que podem apresentar uma interação, pela própria ação da luz, em sua fase de penetração final, podem traduzir-se por subidas que não mais lhes concernem a vocês, uma vez que o trabalho de purificação foi, ou mais frequentemente, efetuado, desde esses anos em que vocês conseguiram vibrar a luz e tornar-se essa luz, mas, bem mais, ao nível daqueles que verão aparecer as próprias sombras, a própria desordem, com a mesma lucidez que vocês mesmos as verem. Aqueles cujo trabalho de luz realizou-se, há certo tempo, não terão que sofrer desses mecanismos de eliminação, de colocação na luz das últimas sombras, que não pertencem a eles, mas que pertencem, eu diria, à egrégora coletiva da Terra que está em fase de dissolução. Isso pode levar a observar e a viver, por vezes, mecanismos brutais ou, em todo caso, intensos e rápidos. Lembrem-se, nesses momentos, também, de que se vocês têm a capacidade para permanecer em seu estado de paz, permanecer na vibração que vocês são, na vibração de sua presença, na vibração do coração, ou na vibração da onda de vida, ou do manto azul da graça, recorram ao que está presente, naquele momento, e constatarão, por si mesmos, que o que estava presente 2 minutos antes, e vivido de maneira brutal, violenta ou rápida, apagar-se-á, por si mesmo. Quer isso concirna a uma circunstância, quer concirna a um evento, ou a um irmão ou uma irmã. Haverá, por alguns lados, aspectos que lhes parecerão mágicos, porque a ação e a interação da luz vibral faz-se, eu os lembro, pela inteligência da luz, pela fluidez e pela unidade. Ou seja, não podem existir fases de resistência, fases de oposição. Assim que uma oposição aparecer, ela será dissolvida, de algum modo, pela ação da luz vibral que vocês irradiavam e que emitem, sem qualquer intenção de sua parte. O simples fato de pensar em um elemento ativará, em vocês, o triângulo elementar que corresponde ao elemento. O simples fato de pensar em seu chakra do coração porá em movimento o chakra do coração. O simples fato de pensar em sua onda de vida, para aqueles que a vivem, reativará a onda de vida. Assim, portar sua consciência sob os pés, ou portar sua consciência no coração, ou portar sua consciência no canal mariano, terá um efeito cada vez mais rápido e cada vez mais imediato. Vocês terão, também, a oportunidade de constatar que as presenças que os acompanham não estarão mais, unicamente, presentes, em seus momentos interiores, em seus momentos de alinhamento ou de meditação, mas, efetivamente, a partir do instante em que vocês nelas pensam, a presença que lhes é familiar ser-lhes-á acessível. Instantaneamente, ao longo de seu canal mariano, no alto e à esquerda de seu corpo. Vocês constatarão, também que, se conseguem pensar em um ser querido, morto há pouco tempo, sentirão, do mesmo modo, sua presença, instantaneamente, no alto e à direita de seu corpo.
Haverá, portanto, uma proximidade, a nenhuma outra similar, em relação ao que vocês já viveram, e que os reforçará na certeza de mundos paralelos, de outras dimensões, e que a vida situa-se por toda parte e não, unicamente, desse lado do véu no qual vocês estão. A multiplicação de experiências, assim como o sentimento de sua imediaticidade, reforçá-los-á, após os primeiros desequilíbrios, em seu novo estado de consciência, em sua nova vida. É assim que se realiza a transmutação, ou metamorfose final, desse mundo. Vocês serão, cada vez menos, concernidos pelas desordens aparentes desse mundo, devido, mesmo, à sua imersão nessas novas esferas de consciência. Se lhes é possível observar o que se desenrola no céu, preferencialmente, no cair da noite ou pela manhã antes do levantar do sol, vocês constatarão que existe, no céu humano, modificações de cores extremamente rápidas e extremamente intensas, que traduzem, aí também, em seu céu, a justaposição do céu da nova dimensão e do céu da antiga dimensão. A luz branca aparecerá sob a forma de flashes extremamente potentes, em seus céus noturnos, mas, por vezes, também em seus céus do dia. Isso os reforçará, também, no que vocês vivem. Muitos mecanismos não habituais, que ocorrem ao nível dos elementos, são esperados, da mesma maneira que aqueles que se desenrolam, de maneira cada vez mais evidente, onde quer que seja sobre este planeta. Lembrem-se de que esses elementos são, para vocês, elementos atuantes em vocês, ou em sua estrutura física como psicológica. A ação dos elementos visa, portanto, ela também, e concorre, à maneira dela, ao estabelecimento da nova linha dimensional. Se vocês estão atentos ao que se desenrola em vocês, e isso não poderá ser de outro modo, devido à intensidade das percepções vibratórias, em especial ao nível das coroas radiantes, em especial, da cabeça, o simples fato de portar sua consciência permitir-lhes a sair do elemento de surpresa, de elementos de humor alterado, de elementos ligados a uma atividade mental ou emocional. Se, em lugar de reagir ou de deixar seus pensamentos tomarem a dianteira, naquele momento, vocês pensam, por exemplo, no arcanjo Uriel, ele estará, instantaneamente, presente ao seu lado. Do mesmo modo, se vocês pensam em seu chakra do coração, sem qualquer vontade de fazer o que quer que seja, o fogo do coração ou a vibração do coração aparecerá por si mesmo, sem qualquer esforço. Isso traduz, de maneira incontestável, e traduzirá, cada vez mais, a realidade multidimensional que vocês têm vivido, em alguns momentos. Esses momentos crescerão, em duração, em intensidade, como eu disse, em precisão e em nitidez. Aí se situa seu aprendizado pré-ascensional. Aí se situa sua aclimatação ao novo espaço de vida não confinado, não limitante, multidimensional. E a conclusão de minha exposição será esta. A partir do instante em que existe, em vocês, como ao seu redor, o sentimento de não mais estar alinhado, o sentimento de estar em um humor que não é feliz, o sentimento de ter que reagir a um elemento de sua vida, o sentimento de ter que enfrentar um irmão ou uma irmã que está em algo de diferente do que o que vocês vivem, não deve necessitar da utilização de apoio habituais de sua comunicação, mas deve, em prioridade, conduzi-los a reconectar-se ao coração, aos pés, ao canal mariano ou às presenças multidimensionais. Escolha um desses elementos que lhes seja o mais acessível e vocês verão, por si mesmos, o que acontece, naquele momento, que será além de qualquer expectativa. Do mesmo modo, se vocês sentem, nesse corpo, anomalias, seja, por exemplo, o sentimento de uma fadiga, o sentimento de estar fora de seu corpo, ou qualquer outro desequilíbrio, recorram a um dos elementos. Seja de maneira direta, seja pelos protocolos que lhes foram comunicados ou repetidos por novo, NDR, ver o protocolo fusão dos elementos. Isso lhes permitirá constatar o efeito, muito mais rápido, de um dos elementos, em sua problemática em curso.
Isso concerne tanto aos desequilíbrios do corpo, como aos desequilíbrios ambientais, como ao que pode produzir-se em sua consciência. Assim, vocês aprenderão, através dos 4 elementos que representam, eu os lembro, também, suas 4 linhagens, a manejar, de algum modo, a consciência, para obter, diretamente, não através de um pedido ou de uma ação, em sua dimensão, aí onde vocês estão, a ação multidimensional dos elementos, em sua vida. Assim, e os exemplos poderiam ser inumeráveis, em face de uma manifestação de cólera ou de fogo, naquele momento, pensem na água, e vocês constatarão que o humor de tipo fogo, no ambiente como em uma relação ou várias pessoas, terá se tornado profundamente calmo, a partir do instante em que vocês pensarem em seu elemento fogo que se traduzirá, eu os lembro, pela percepção do elemento em questão, ao nível de uma das partes da coroa radiante da cabeça. Se vocês vivem o apelo de um ou de vários dos elementos, ou seja, se não são vocês que o chamam, mas se ele se manifesta a vocês espontaneamente, vocês sabem que será preciso prestar atenção ao que realiza esse elemento, em vocês. Seja a revelação de sua linhagem, seja uma manifestação corporal ou, ainda, uma manifestação sutil ou mística, ao redor de vocês ou em vocês, vocês aprenderão a localizar, com extrema facilidade e rapidez, a que correspondem as ações dos elementos, em vocês. Isso lhes dará, aí também, um aprendizado extremamente importante do modo de viver os deslocamentos multidimensionais e de explorar, além de qualquer prisão, o que é sua consciência, o que ela pode manifestar, o que ela pode criar e o que ela pode resolver, por ela mesma, pela inteligência da luz, sem qualquer vontade. Naquele momento, vocês constatarão que são os próprios elementos que agem, em vocês, a partir do instante em que eles foram colocados em ressonância ao nível da coroa radiante da cabeça e, portanto, do corpo. A ação elementar é, portanto, diretamente envolvida na resolução de tudo o que pode produzir-se, a vocês e em vocês. Os elementos permitir-lhes-ão, também, explorar as linhas dimensionais novas, com uma grande facilidade, devido, mesmo, a que os elementos colocam-nos, de imediato, na posição de observador, no distanciamento da pessoa que vocês acreditavam ser, até o presente. Isso concorrerá, para muitos de vocês, de uma maneira diferente do que para a onda de vida, a estabelecer-se no que vocês são, de toda a eternidade. Aqueles que realizarem, nessa ocasião, além da última presença, o absoluto que eles são, não poderão mais ser afetados, de maneira alguma, pelo que se desenrola nesse corpo, nesses pensamentos, como em suas interações ambientais. Isso lhes dará o sentimento de voltar, verdadeiramente, à sua casa e ao que vocês são, em verdade. Só o mental, nos momentos em que vocês se afastarem dele, poderá pôr em dúvida o que é vivido. Mas, progressivamente e à medida de suas experiências e da aproximação dos elementos, essa vivência virá substituir, sem dificuldade alguma, a antiga vivência. O sentimento estranho de possuir várias identidades, seja em ressonância com vidas passadas, ou com as vidas que não concernem a esse mundo, tornar-se-á, de algum modo, cada vez mais fácil a viver e propor-se-á a vocês, independentemente de qualquer curiosidade e independentemente de qualquer vontade, explorar suas próprias vidas passadas ou sua própria história. Isso faz parte, muito precisamente, de mecanismos da liberação, pelos elementos, que está em curso. Eu os convido, portanto, a estarem atentos, não tanto aos eventos desse mundo, não tanto ao que pode produzir-se em vocês, mas, sobretudo, ao que se produz pela ação dos elementos. Os 4 pilares, sejam os 4 pilares da cabeça ligados à cruz mutável, aqui e agora, alfa e ômega, sejam os 4 pilares do coração, tornar-se-ão, para vocês, de algum modo, uma segunda natureza, independente de suas próprias escolhas, de suas próprias decisões, ou de seus próprios interesses. Vocês constatarão isso, de modo cada vez mais rápido e evidente.
Aí está o que eu tinha a transmitir-lhes e que, em certa medida, é complementar ao que lhes foi enunciado e anunciado, nesses últimos dias. Lembrem-se também de que a luz será, sempre, muito mais inteligente do que tudo o que vocês poderiam imaginar ou supor. Ela lhes dará, durante este mês, a ocasião de verificar, se já não o fez, a fluidez da unidade, a lei de sincronia, a lei de atração e, sobretudo, o que representa ser um filho da lei de um filho de luz. Eu lhes agradeço por sua escuta. Eu lhes agradeço por seu entendimento. Se existem, em vocês, em relação ao que eu exprimi, interrogações, então, dar-me-á prazer de ali aportar elementos complementares. Se isso for necessário. Questão: quando 3 triângulos elementares da cabeça manifestam-se ao mesmo tempo, convém chamar o quarto? As circunstâncias, minha irmã, são profundamente diferentes. Ou você se situa em um instante no qual é você que decide chamar um dos elementos, ou os elementos chamam-na por eles mesmos. Naquele momento, ou seja, nos instantes em que um dos elementos ou 3 dos elementos chamam-na, você não tem que trabalhar por si mesma em qualquer apelo suplementar ou complementar. Não temos mais perguntas, agradecemos. Irmãos e irmãs da humanidade, vivamos um instante de comunhão, na luz azul. Eu lhes digo até uma próxima vez e até breve. Até logo. Partilhar da doação da graça. Jean-Luc Ayon. Aos 3 Dimensões, 2 de novembro de 2012. Tradução CLG.